Paz e bem, meu querido irmão, presidente dessa sessão, senador Chico Rodrigues. Quero cumprimentar as demais senadoras, demais senadores aqui presentes, funcionários dessa casa, assessores, e você, brasileira, brasileiro, que está de parabéns hoje. Guardem essa data. Dia 20 de agosto de 2025. Governo Lula, o PT, presidente dessa casa, presidente da casa aqui ao lado, sofreram uma derrota pela arrogância. Conseguimos, na CPMI, do roubo do INSS, que se multiplicou exponencialmente nesse governo Lula, colocar um comando imparcial. Já estava dando a entrevista aí para cima e para baixo, tweet, falando como eleitos os candidatos do regime Lula e STF. Mas nada como um dia atrás do outro. Porque a vitória veio na hora certa, numa articulação que houve, madrugada adentro, com humildade, com trabalho. E eu quero cumprimentar aqui o senador Carlos Viana. Eu retirei minha candidatura anunciada há mais de 15 dias para que a gente tivesse a possibilidade de vencer a sociedade brasileira. Venceu e venceu de forma decisiva, com o voto do Partido Novo, que compõe ali com 3 integrantes a essa comissão, e nós conseguimos vencer. Quero também cumprimentar o senador Espiridião Amin por emplacar um clamor cada vez maior de uma sociedade que só quer transparência, mais segurança nas eleições. Qual o mal disso? Por que fazer isso um cavalo de batalha? E o senador Espiridião Amin, com a sua liderança, por 2 votos, inclusive o meu, nós conseguimos colocar na reforma do Código Eleitoral o voto auditável. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é algo muito grave, viu, senador Espiridião Amin? O Auto de Fé de Barcelona foi um evento ocorrido em 9 de outubro de 1861, quando, para sufocar a cultura, para sufocar as informações, os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita na época, foi queimado os livros espíritas em praça pública, para censurar, para não deixar a Europa saber daquilo. Foi a maior propaganda que o espiritismo teve na história. E estão fazendo a mesma coisa, porque a curiosidade só aumenta da população quando se quer censurar a liberdade de expressão. E olha o que aconteceu, presidente. A 9ª Vara Criminal de Fortaleza, da terra que eu nasci, determinou que o Brasil Paralelo fizesse a remoção imediata do conteúdo do caso Maria da Penha, parte do documentário Investigação Paralela. Por que isso? O pedido foi feito pelo Ministério Público do meu estado. Isso me envergonha, porque isso mostra que aqui não tem democracia nesse país. Argumentando o Ministério Público do Estado do Ceará que o vídeo apresentava acusações infundadas que podem alimentar uma campanha de desinformação sobre o caso. É o 2º documentário do Brasil Paralelo que é censurado. O primeiro foi Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, lembra? Na época da campanha, censura prévia, escancarada, vergonhosa, e agora fazem isso em outro documentário do Brasil Paralelo. Aí vem aquelas pessoas sedentas por justiça, por saber o que está acontecendo. Por que estão fazendo isso com o documentário? O que é que ele fala? Isso cria uma curiosidade maior sobre o caso. Segundo esclarece o próprio Brasil Paralelo, em matéria publicada pelo excelente e respeitado jornal Gazeta do Povo,
O documentário fazia parte de uma série no formato Crimes Reais, com a proposta de revisitar casos de grande repercussão social, sob diferentes perspectivas, estimulando com isso o debate público e jornalístico. Não pode mais no Brasil. Que mito é esse? Por quê? Eu estou curioso e vou me aprofundar. Enquanto senador da República do Estado do Ceará. Isso me causou muita curiosidade nisso aqui. Por quê? É a mesma linha de outras produções que nunca sofreram nenhuma censura. Outros temas dessa série não sofreram censura, só nesse caso do Maria da Penha. É o caso, por exemplo, do material da HBO, intitulado Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Ou então o documentário da Netflix intitulado Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime. Esses não tiveram nenhum tipo de censura. Por quê? Não pode ter censura no Brasil. Esse país é livre ou não é? Assim como o documentário censurado do Brasil Paralelo, nenhuma dessas produções faz qualquer tipo de apologia ao crime. Não ataca ninguém, nem as vítimas, nem as leis, e muito menos endossa qualquer forma de violência. O que estamos assistindo aqui é mais uma distorção de cunho puramente ideológico. Existe outro processo tramitando na Justiça, movido pela AGU, através da Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, olha que nome lindo eles usam, vulgarmente conhecido como Ministério da Verdade de Lula, pedindo a aplicação de multa de R$500 mil, senador Plínio Valério, senador Sérgio Moro. Há mais uma censura ao Brasil Paralelo, da série Investigação Paralela. O Brasil Paralelo busca se defender, afirmando que impedir a exibição de obras audiovisuais sobre fatos históricos e públicos significa restringir o direito da sociedade de conhecer todas as versões. É claro, é óbvio. Repito, o que é que estão querendo esconder do povo brasileiro sobre esse caso? Não quero fazer nenhum julgamento, mas agora a minha curiosidade aumentou muito. Esse caso referente a Maria da Penha é muito complexo e levou quase 20 anos para ser julgado. Nesse documentário muito bem produzido, são ouvidos, além do ex-marido dela, vários especialistas em ciência do comportamento, psicanalísticas e profissionais do direito que estudaram e acompanharam o caso que abalou o meu estado, a minha cidade, que acabou produzindo uma lei. Eu vou confessar uma coisa aqui, presidente. Eu vivi na minha infância esse caso. Eu vivi na minha infância. A minha mãe, falecida, com 60 anos de idade, era amiga da Maria da Penha. O colombiano tinha trabalhado com meu pai, o marido dela. Eu vivi esse caso e estou estarrecido com por que querem censurar aqui essa investigação, produto jornalístico. É muito estranho. Aumentou minha curiosidade. Eu quero relembrar também isso, sabe? É uma viagem à minha infância, é uma viagem à busca da verdade. Por que estão querendo censurar? Senhor presidente, essa é uma lei indiscutivelmente necessária, a lei da Maria da Penha, para coibir a inaceitável violência contra as mulheres, ponto. O problema é que a lei falha em não conter mecanismos de prevenção também contra o abuso de falsas denúncias, que podem causar grandes e irreparáveis injustiças. Essa não é a primeira vez que o Brasil Paralelo é perseguido pelo regime ditatorial formado por Lula e alguns ministros do STF. Durante as eleições de 2022, repito, o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, foi a ministra que deu o voto decisivo, a ministra Carmen Lúcia, praticou censura prévia ao proibir o lançamento do documentário
Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? E ela disse o seguinte ali, foi vergonhoso, viu? Ó, isso aqui é inaceitável, cala a boca, já morreu, mas temos que fazer isso agora, a partir do dia 30 não vamos mais fazer isso. É o jeitinho, porque o TSE funcionou como um verdadeiro partido político naquela eleição. Está todo mundo vendo isso, até a USAID, pessoas que trabalhavam no governo Biden na época, falando sobre a interferência naquele momento. Olha, era mais uma medida absolutamente inconstitucional, senhor presidente, com o objetivo autoritário de beneficiar Lula, aquela censura. Já o Brasil Paralelo, que é perseguido aqui no país, essa plataforma. Até na CPI da pandemia, tentaram enquadrar o Brasil Paralelo. E foi o chocante voto, envergonhado, repito, da ministra Carmen Lúcia ao reconhecer a inconstitucionalidade, mas mesmo assim aceitar o abuso de Alexandre de Moraes como medida excepcional. Senhor presidente, nesse último minuto eu encerro com o pensamento da milenar sabedoria budista, que reflete sobre a real e necessária busca humana pela verdade, sem nenhum tipo de censura. Abro aspas. Toda a bondade é como nada se comparada à bondade da verdade. Todo doce é como nada se comparado à doçura da verdade. A felicidade da verdade ultrapassa todas as outras alegrias do mundo. Nesses 23 segundos que me restam, senhor presidente, eu quero dizer que eu comecei falando do espiritismo e termino com o budismo. A maior propaganda que o espiritismo teve na história, e eu sou espírita, foi queimarem os livros espíritas em praça pública no Alto de Fé de Barcelona. Foi a maior propaganda. E esse documentário que estão censurando agora da Maria da Penha, do Brasil Paralelo, eu acho que com essa ação covarde de organismos nacionais, de instituições, para censurar, para dar multa ao Brasil Paralelo, vai ser a propaganda. Quem sabe, a verdade disso tudo possa vir à tona e alguns mitos caírem. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e desculpa aos colegas senadores por eu ter passado um pouco do tempo. O pronunciamento de Vossa Excelência será publicado em todos os veículos de comunicação desta Casa. Passo a palavra ao senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.